mesmo, era escola bíblica. Era estudo da Bíblia. Era envolvimento de cabeça. Era envolvimento de mesmo, cabeça, né? você tinha que ir para as cabeças mesmo. Pregar o evangelho, falar, ó, entrega a sua vida para Jesus. E a pessoa ouvia e aceitava, e era aquela maravilha. E aí buscava-se o Espírito Santo, tinha as reuniões de oração, busca do Espírito Santo. Geralmente era às terças-feiras, né? E muitas pessoas eram batizadas nas águas e batizadas no Espírito Santo. E muitas pessoas começavam a entrar no ministério e por aí afora. Nossa, que maravilha. Falando muito, né? Falando não, olha... entrevistada agora mesmo. Tem que falar mesmo. É uma bênção, né? A gente ouvir todo esse testemunho, né? Porque não é fácil hoje em dia nós pegarmos e simplesmente andarmos no caminho de Deus, né? Sim. Então, olha só como a senhora não batalhou até hoje aqui, né, para o Senhor. A senhora criou, eu fiquei sabendo que a senhora é a rainha de crescer igreja. Ia num lugar, tinha 2 pessoas, hora que via tinha 500, 200 pessoas. É verdade. 200 irmãs ali. Era assim, o Celso falava, agora você vai assumir a igreja de bairro tal. Aí eu tava lá, tava tudo bem. A primeira que aconteceu assim, que eu sofri muito, foi a igreja do Otávio Haas. Nossa. Eu assumi lá. E eu saí de lá aos prantos, em lágrimas, para vir auxiliá-lo. Porque eu era pastora, mas ao mesmo tempo eu era esposa e eu sempre fui muito submissa. Sim. Se ele falasse, eu preciso de você aqui, venha me ajudar, eu deixava. E eu deixei a igreja ali lotadinha, uma bênção, maravilha. Deixei com a nossa pastora Karina, nossa filha na fé, que hoje é pastora ali no bairro de Santa Luzia. E assim, Deus usou muito ela, porque ela nasceu também, foi minha aluna de escola bíblica, lá na Rua Pernambuco, quando nós começamos. Você vê, né? E batizei, e aí ela era aquela guerreira mesmo, que ia... A gente abriu a obra no Tangarás, né? Que era um bairro. Hoje Tangarás é uma cidade, né? Exato. Mas lá a gente fazia visita de chinelo havaiana, chinelo de dedo. Eu andava tudo por aqueles caminhos lá. Sim. Às vezes eu ia com ela, às vezes eu ia sozinha, às vezes eu ia com uma outra companheira. E assim, a gente andava tudo ali, sozinha, a pé. E como a senhora faz essa associação dos tempos modernos, que a igreja hoje ficou mais moderna, né? Uhum. E com esses, igual a senhora estava falando, o próprio testemunho, o jeito antigo de cultuar, a forma antiga de buscar Deus. Como que a senhora faz essa associação hoje em tempos modernos da igreja local? Eu vejo, eu lamento um pouco. A igreja se socializou muito e desespiritualizou. A palavra é meio difícil. Desespiritualizou e socializou-se muito. Uhum. Então, essa desespiritualização, olha que frase, né? Isso tem sido muito triste. Por quê? Porque é como eu falei, hoje as pessoas elas estão muito frias. Os cultos, eles são cultos alegres, são animados, festivos, cada um faz do jeito que gosta, escolhe cantar a música que gosta de cantar, canta aquilo que, né? Entende? E assim, não busca mesmo uma inspiração de Deus. Sim. Os pregadores também, por suas vezes, às vezes ficam copiando uns dos outros na internet. Que é o que mais fácil isso não você que vê, seja né? errado, não é errado. O apóstolo Paulo, ele disse que a gente tem que observar tudo. Sim, observar o que é bom e reter. Observar o que é bom, observar tudo e reter o que é bom. Tem muita coisa boa, mas também tem muita coisa duvidosa. E uma coisa que nós não podemos esquecer, que é a Bíblia, a palavra de Deus, ela é o centro da nossa vida, da nossa fé. Nós temos que buscar nela. E no Espírito Santo a inspiração da palavra.
Uma palavra mais revelada, né? Uma palavra revelada, de porque acordo com a necessidade Sim. dos corações que estão ali. Ou seja, Sim. eu não vou pregar uma palavra que eu li, o que eu ouvi e que eu achei bonita, e aí eu vou, hoje eu vou pregar essa palavra. Tudo bem, ela vai ser, pode ser até linda, bonita, Mas não vai posso edificar o receber povo. aplausos, mas qual vai ser o efeito que vai surtir no coração das pessoas? Exatamente. E hoje é o que nós vemos, né? Hoje é o que mais acontece. A pessoa ela quer pegar como se fosse uma mensagem de um livro qualquer, né? E acaba sendo uma história simples. Mas quando há revelação dentro dessas histórias, né, das histórias bíblicas, se torna realmente aí sim um sermão, Sim. né? Porque nós sabemos que hoje a questão da pregação é a simples, né? O simples ele é o muito para Deus. Então se você falar enfeitar muita coisa, querer o que te agrada, às vezes não é nem o Espírito Santo que está sendo ali. Então o ideal hoje, né, a pregação correta é o Espírito Santo que tem que ministrar através da sua vida. Isso. Que infelizmente é o que não vem acontecendo mais hoje em dia, nessa modernidade que vem acontecendo. Infelizmente. Né? Mas, Objetividade. Qual é o objetivo? Qual é o objetivo de quem? O meu objetivo. Meu objetivo tem que ser o objetivo de Deus, de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, qual é o objetivo central? É levar Jesus às pessoas. Exatamente. É levar o projeto de Deus, o Exato. plano de Deus. Assim, quando Jesus veio, ele trouxe o projeto do Pai, não é isso? Exato. E ele apresentou, o tempo todo ele apresentou o projeto do Pai. Exato. E culminou lá na crucificação e na sua ressurreição, quando ele ressurgiu e aí ele volta aos seus discípulos, delega aos seus discípulos e ele diz, olha, agora eu vou para o Pai. A minha parte está completa, eu vou para o Pai. Nossa, e aí eu vou rogar ao Pai para enviar o Consolador, porque ele vai estar com vocês todos os dias até a consumação do século. E vocês vão dar prosseguimento a esta obra maravilhosa, que é a obra da salvação. Isso também. Querido Deus, nós queremos te exaltar, engrandecer o teu nome. Sim, meu Deus. Pela sua superabundante graça, Sim, meu Deus. Favor imerecido sobre as nossas vidas, neste momento apresentando todos os nossos ouvintes. Sim, Deus. Sim, meu. Senhor, que a sua graça, o seu favor misericordioso, bondoso, com a cura, com a libertação, Sim, meu Deus. com a vitória, alcance cada lar, cada família que está conosco agora, Senhor, neste momento. Oh Deus, há muitas adversidades, muitas aflições, muitas tentações. Sim, Deus. Os dias são maus, são dias de trevas, mas a tua palavra diz que quanto mais densa são as trevas, mais brilhará a luz, que é Jesus. Sim, e nós queremos profetizar, ministrar o resplendor da glória, da bênção de Deus agora sobre este lar, sobre esta família, sobre a vida deste homem, desta mulher, onde quer que ele esteja agora, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, que a cura, o milagre, a provisão, a prosperidade venha inundar estas famílias, esses corações. Senhor, nós profetizamos este podcast, o Pod Forte, para a glória de Deus, alcançando o Brasil, alcançando os países, as nações, o mundo, Senhor, com a mensagem do Evangelho, a mensagem de Cristo. Jesus Cristo salva, Jesus Cristo cura, Jesus Cristo batiza no Espírito Santo, Jesus Cristo breve voltará para arrebatar a sua igreja. Em nome de Jesus nós oramos, nós abençoamos este lugar, consagramos ao Senhor, para a glória do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, Jesus.
marcou a minha vida, mas é um propósito, não um processo, na verdade, perdão. É um Sim. processo mesmo de todos os dias, sabe? Mas, para mim, foi a sinceridade com Deus, né? Foi uma experiência que me marcou. Ter sinceridade, né? E eu era uma pessoa, né? Que implodia as informações. E eu guardava pra mim, né? Você não externava. Não externava. E eu falo que quem implode aquilo, ele vai vivendo aquilo dentro dele. Porque ele não compartilha. Né? Ele não compartilha. E o que eu disse sobre vivenciar frustrações, vivenciar coisas, foi que Deus precisou fazer com que eu passasse para acessar a presença Sim. dele. Eu falo que precisamos ter intimidade com o propósito. Exato. Intimidade com o propósito, Boa. né? E a minha vivência, que eu nunca vou esquecer na minha vida, foi realmente ter um encontro com Deus dentro de um quarto pequeno, de joelhos, prostrada a Ele, cheia de dúvida, cheia de inconstância, imaturidade, mas sincera ao Pai. E Ele ama os corações sinceros, né? Então, eu falo que nós precisamos ser claros. Por mais que Ele conheça o nosso coração, Ele deseja com que nós nos entregamos e confessamos para Ele, né? Ele é um Pai amoroso e Sim. Ele quer ouvir do seu filho, da sua filha. Sim. Então, eu fui e falei: Pai, é isso. Eu sinto que o Senhor não me ama. Eu sinto que o Senhor não tem propósito na minha vida. Eu sinto que não é isso pra mim. Eu sinto que eu não sou amada. Eu me sinto feia. Eu me sinto horrível. E, olha, se o Senhor não me responder agora... A famosa complexidade da juventude. Exatamente. É verdade. Ela vem se constituindo a cada dia mais pela garra da minha mãe, né? Pela força da minha mãe. E ela foi esse símbolo para mim. Porém, né, o inimigo desde muito cedo quis apagar o meu propósito, né? Sim. O inimigo, ele é contra a família, ele é contra a junção, a unidade, né? Ele é contra, ele quer acabar. Base, né? É a base, é a base. Por isso que eu falo, quem tem base tem tudo. Tem tudo. Tem tudo. Muito bom. E ele tentou de todas as formas, mas a minha mãe perseverou. E encontrando isso nela, eu comecei a frequentar a igreja, comecei a vir na igreja desde muito pequena, né? Olha. Comecei a assistir os cultos e tudo mais. Porém, né, eu não acessava o Pai, né? Então, assim, eu me batizei, eu estive nos caminhos do Senhor, né? E cantava, participava do ministério, sempre gostei da música, Sim. né? Porém, eu precisei passar por algumas frustrações, por alguns problemas, para entender o meu chamado, o meu propósito, né? Então, eu precisei passar por isso para acessar, né? Por isso que eu costumo dizer que a idade não define a maturidade, Não. né? Não define de forma alguma, porque não só eu sou prova viva disso, mas eu creio que a profecia que nós somos geração eleita, que nós somos nação eleita, ela é uma profecia realmente para que nós possamos girar a nossa chave e entender que é possível, sabe? É possível, sim. Então, respondendo a sua pergunta, eu sempre estive relacionada às coisas da igreja, frequentando a igreja, mas acessar o Pai, eu acessei em 2021. Nossa. Assim, 2021. 2020, 2021. Sim. O primeiro ministério que você se encontrou foi com louvor mesmo? Ou foi... O primeiro ministério que eu me encontrei foi com a dança. E A foi o dança? ministério mais Olha. atacado pra mim. Mais Verdade, olha, eu fiquei sabendo que você é uma excelente dançarina. Olha, atacado. Eu tento. Nossa, Inclusive, varão. ela disputou um campeonato. Então, eu recentemente, descobri. Eu Né? disputei. Conta essa experiência pra nós. Como é que foi? Glória a Deus. Que eu acredito que Deus estava nesse meio também, certeza. Eu creio. Eu não deixo de falar do que eu vivo, né? Eu costumo dizer que normalmente o que você mais faz é o seu propósito, né? E, bom, eu cresci num ambiente de música, né? Eu cresci num ambiente de cultura, né? Então, assim, a minha mãe, ela veio muito dessa cultura do
do black music, né? Sim. Do samba rock. Então a minha família sempre curtiu isso, a minha família por parte de mãe, né? Meu avô escutava boas músicas, né? Olha. Boas músicas. E meu pai, né? A família do meu pai já veio mais do samba, do pagode, né? Cartola, Martinho da Vila. Então, eu cresci com boas músicas, né? Com boas orientações musicais. E isso ajudou muito, né? Principalmente umas referências. Uma das referências da minha mãe era o Michael Jackson e sempre tocava. E aí, era assim, né? A gente tava no meio da festa, assim, e aí o pessoal, toca Michael Jackson pra gente dançar? Envolvida com dança. Não é? Toca exatamente, tudo envolvido com dança. E nesse dia, né, da batalha, eu ficava, Espírito Santo, guia meus passos, porque eu não treinei. Eu cheguei nas oitavas de final, mas eu não treinei nada. Olha não isso. consegui treinar. Você tinha só os passos na mente. Só o improviso, só o freestyle. Mas o melhor ela tinha, que era o Espírito Santo. Era o Espírito Santo. E aqui a palavra de Deus diz que ele é o nosso consolador, É. né? E ele nos guia muito. E a minha mãe falou, minha mãe, né, sempre muito sábia, filha, peça pro Senhor, peça pro Espírito Santo te guiar. Aí eu falei, tá, né, mãe? Vamos lá. E eu pedia, e ele me ajudou, né? E aí, nas oitavas, eu acabei perdendo, mas eu peguei o microfone. Ninguém pegou o microfone, mas eu peguei o microfone. Eu falo que o Senhor eu tenho essa coisa, me atrai isso aqui, né? E aí eu peguei o microfone e agradeci a Deus, agradeci a força que a minha mãe me passa, porque minha mãe sempre apoiou a minha dança, sempre apoiou o que eu nasci para ser, né? O que eu nasci para ser. Teve um apoio. Seriedade do evangelho. Né? Sim. Porque ele não nos diz à toa pregar o evangelho a toda criatura, Sim. né? E a partir do momento em que nós falamos, Pai, corações dispostos, ele vai usar. Ah, ele usa. Ele usa pra vontade dele, que é boa, perfeita e agradável, sabe? Sim. E a partir desse momento em que eu me reconstruí, que eu me perdi dentro de mim mesma, e ele me fez entender quem eu sou, eu comecei a compreender quem ele é. Nossa, forte, hein? E aí, nesse tempo, né, em que eu venho vivendo a cada dia as promessas de Deus, todos os dias que eu oro, agradeço a Ele por ele me encontrar e eu encontrar Ele, Ele vem com as imagens de grandes profecias dizendo pra mim, eu te escolhi. Nossa. Sabe? Ele vem com a imagem de que ele tirou a minha mãe dentro de um centro. Ele vem com a imagem falando assim, eu escolhi o seu irmão dentro de um retiro, de um simples retiro. Ele vem e fala, eu também vou escolher o seu pai, eu também escolhi ele, eu também tenho chamado para ele. Glória a Deus, em nome de então, Jesus. aí Deus vem testificando coisas que aconteceram para aumentar a minha fé, sabe? Eu vivo todos os dias isso, querendo aumentar a minha fé, aumentar e passar o amor de Deus sem ter vergonha nenhuma, sendo encorajado. Nossa, Paz seja convosco, meus queridos. Estamos mais um dia iniciando o 5º episódio do Pod Forte. Agradecer primeiramente a presença de vocês que está já nos assistindo e que irá nos assistir depois. Acredito que vai impactar a sua vida. Queria também dizer que estou com o meu querido irmão, pastor, professor Anderson. Isso aí, querido. Tudo bem? Vocês? Boa noite a todos. Boa noite aos nossos ouvintes. Boa noite àqueles que separaram esse tempo abençoado. Acredito que essa noite será uma noite envolvente com seus respectivos convidados e nós estamos muito felizes para estarmos aqui envolvidos com a obra de Deus. Amém. Olha, não sei onde você está aí. Aqui está um calor. Tá quente, não é? aqui. Nossa, que calor. Amém. Irmãos, estamos aqui hoje com a ilustre presença da pastora Graziele. Né, pastora? Seja bem-vinda e espero que você possa, através do seu testemunho de vida, Amém. do seu momento com Deus, possa edificar quem está assistindo também. Em nome de Jesus. Seja bem-vinda, minha querida. Amém. Eu que estou lisonjeadérrima, né? Estar aqui Amém. com vocês. Boa noite, queridos. Boa noite para você que está aí assistindo. Vai assistir depois. E que eu possa aqui, de alguma maneira, de alguma forma, ser usada por Deus para te alcançar em qualquer área que o Espírito Santo quiser, né?
Estou aqui mesmo aberta para que Ele fale através de mim alguma coisa que toque no coração Amém, isso aí. desses amados, desses queridos, né? Em nome de Jesus. Amém. Pastora, seja muito bem-vinda. Nós agradecemos a sua presença aqui. Que essa noite seja noite memorável. Amém. Que seja uma noite inesquecível, que Deus possa ter marcado Amém. na agenda dele, nos nossos corações, Exato. para que possamos ouvir. As pessoas perguntam qual que é o ideal, qual que é o foco do Pod Forte. E a gente trazer mesmo o dia a dia, o cotidiano da vida do pastor local, Sim. dos seus desafios, das suas conquistas, do seu sucesso, sabe? Das coisas do dia a dia mesmo de uma igreja local. Nós sabemos que não temos uns dias fáceis, mas nós entendemos que Deus está em todas elas. E nós, quando convidamos os nossos convidados, né, Tiago? Sim. A gente quer trazer isso mesmo, as experiências, os testemunhos, para que possamos sairmos daqui edificados, assim como os nossos ouvintes. Amém. Beleza? Amém. Então, queria agradecer mais uma vez, porque eu só tenho a agradecer, porque eu sei que Deus está conduzindo. Amém? Pastora, primeiramente, queria que você pudesse falar para nós aí o momento que mais te impactou na sua vida com Deus. Qual que foi o... Vou melhorar a pergunta para a gente iniciar do começo. Quando a senhora aceitou Jesus? Quando que foi o seu começo? Olha, se eu fosse falar do momento que mais impactou, eu ia ficar com dificuldade de escolher. Né? Imagino. O Espírito Santo, ele é maravilhoso. Deus é maravilhoso. Sim. E ele nos surpreende sempre. Uhum. Né? Faz muito mais além do que nós pedimos ou pensamos. Exato. Ele nos surpreende, né? Mas, assim, eu tive o privilégio de nascer num lar cristão, né? A minha mãe, eu sei que ela aceitou Jesus, eu era muito pequena, porque eu vi na foto, né? Vi fotos. Eu não nasci assim mesmo num lar cristão, mas eu era muito pequena. Então, quando eu me dei por gente, eu já era cristã na Igreja do Evangelho Quadrangular. Olha só. Então, minha vida toda, servi a Deus nessa igreja que eu amo, né? Que tem essa liturgia maravilhosa, né? De alcançar mesmo o perdido a qualquer preço, de amor, de família. E sou apaixonada. Primeiramente por Jesus, pelo Espírito Santo, pelo nosso Deus e pela Igreja do Evangelho Quadrangular. Sempre estive aqui, nunca passou na minha cabeça estar em outro lugar, né? Eu passei a minha infância e a minha adolescência com lutas normais de criança, de adolescente, mas foi a época que eu mais conheci Jesus, foi a minha adolescência, devido a alguns fatores dentro da minha família mesmo, né? Então, assim, o meu pai, ele era um evangelista, né? Um evangelista, ganhava muitas almas para Jesus, pessoas que estão ainda no caminho. Só que também meu pai se deslumbrou com algumas coisas e acabou saindo desse caminho, né? E por isso que é importante a gente se policiar. A palavra do Senhor diz que nós somos tentados pelas nossas próprias concupiscências. Então a gente começa com aquele desejinho inflamado, o inimigo vai lá e só potencializa aquilo, né? Então, assim, ele era um evangelista, ganhou muita gente para Jesus, de verdade, um estudioso da palavra do Senhor, né? E qualquer versículo que você fosse conversar com ele, ele conhecia, leu a Bíblia por inteiro várias vezes, mas a palavra também do Senhor diz que só a letra, né? Ela é morta. Ela é morta. Você Exato. precisa viver, né? Ter essa a palavra. vivência. Então, quando eu era ainda adolescente, meu pai muitas vezes saiu de casa, né? E eu tive uma mãe, tenho uma mãe firme, uma mulher de fé, uma mulher que levava a gente para a igreja. Toda quarta-feira, eu vim de Limeira, né? Lá da igreja do pastor Que Ciro, legal. pastor Que Osaide. legal. Um abraço. Um abraço para o Amo pastor. de paixão, né? Então, toda quarta-feira, nós tínhamos a reunião de jejum durante o dia, depois tinha um tempinho, logo tinha a tarde da bênção. Era natural, eu acredito que ainda era, para os obreiros, para as pessoas que trabalhavam na obra, né? E para aquelas que queriam estar pertinho de Deus, tirar a quarta-feira para estar na presença do Senhor. Então, a gente ficava o dia todo na igreja. Certo. E minha mãe me levava, e levava meus irmãos, a gente era pequenos, nós acostumamos desde muito pequena a orar, a jejuar e ter vida com Deus. E eu lembro das minhas experiências enquanto adolescente, uma mais linda do que a outra. Tanto assim que eu tinha
esse pesar, né, de não ter o pai sempre em casa, e eu falava assim pro Senhor, eu não sei se eu posso falar assim, na minha pequenez, né, Certo. de criança, eu falava assim, ai Senhor, mas o Senhor é o meu pai biológico, eu falava para Deus, né, então eu acordava conversando com ele, falava, ai Senhor, quando o céu tá assim, com aquelas risquinhas, né, as nuvens Certo. estão riscadinhas, Aham. eu falava assim que Deus tinha varrido o céu para mim com vassoura de piaçava, na minha infantilidade, né? Mas isso me fez ficar muito ligada a Jesus, muito ligada ao Espírito Santo, ter experiências maravilhosas. Por isso que é importante que o pai, a mãe, né, seja exemplo de seu filho. Minha mãe sempre foi nossa heroína, nosso exemplo. Com tudo que ela passava, com que ela sofria, ela não se desviou do caminho, né? Ela nos instruiu neste caminho, né? E nós somos gratos a Deus pela vida dela, né? Pelo que ela fez, a maneira que ela ensinou. Ela foi nosso exemplo, não assim só levou na igreja, que tem pai que leva e espera que os outros façam o que ele precisa fazer. Não, ela foi nosso exemplo de mulher de fé, mulher de Discipulou fibra, tudo. discipulou, Certo. sempre na escola bíblica, sempre nos acampamentos de jovens. Legal. Eu conheci o pastor Clodoaldo, meu negão lindo, Num que tá aqui acampamento? comigo. Aqui, olha lá. Foi no acampamento de jovens que Jesus nos apresentou. Olha Ah, só, que que legal. Né? benção. Foi no acampamento de jovens e bastante gente, fazia uma tenda no campo, né? Que fazia os Sim. cultos com mais de 1.000 jovens, né? Fazia lá e um dia lá eu acabei trombando com ele e o Senhor nos apresentou dessa forma, Deus né? unindo propósitos Deus Deus novamente. unindo o propósito. Eu sempre orei e sempre ensinei minhas filhas, né? A orar pela família, mesmo que você ainda não tinha uma família definida. Então, de pequena, eu orava, até pelo que eu vivia, né? Eu orava pelo meu esposo, pelos meus filhos, e eu falava com o Senhor que eu queria que Ele apresentasse, né? O meu companheiro, né? Ele que mostrasse, né? Colocava ali, Senhor, eu quero mais ou menos assim, fazia umas listinhas lá. Mas o Senhor conduz a sua vontade. E eu tinha essas conversas cotidianas com Deus, com o Espírito Santo, de apresentar as vontades, os desejos, dele me conduzir. Era uma prática minha desde pequena, né? Essa proximidade com Deus, com o Espírito Santo. E ele fez, como a gente iniciou falando, mais do que eu pedi ou pensei, né? E como que a senhora chegou em Bauru? Olha, eu estava lá em Limeira, fiquei lá até 2007, né? E nessa época, vou falar antes disso, para vocês certo. entenderem. Sim. Mamãe sempre falou assim, olha, você vai ser pastora, né? Ah, ela já Já profetizava. profetizava. Você vai ser pastora. Eu falava, mãe, gente, é um bicho muito difícil de lidar, eu não vou ser pastora. Geralmente que filho de pastor ou filho de tem chamado não vou quer. ser pastora, né? Eu falei, não vou cuidar de gente, as pessoas são ingratas e não sei o quê. E tinha essas falas, mas Sim. o Senhor sempre me mandava a mesma mensagem, né? Que eu ia cuidar de pessoas. Mais tarde ele colocou esse amor por pessoas no meu coração que lá nos primórdios eu achava que eu não tinha não. Eu falava, gente, é complicado, o ser humano é complicado, nós somos, né? Com Nós certeza. somos complicados, então eu não tinha nítido isso, né? Eu tinha nítido em construir uma carreira, tanto que a minha primeira faculdade foi administração e gestão de mercados. Eu queria ser, né, uma administradora bem-sucedida, né? Sim. E não entendia que Deus poderia coincidir os meus projetos e os meus sonhos com os planos dele, né? Sim. Eu pensava outras coisas. Aí estávamos lá, perto de 2007, eu estava terminando a minha faculdade já com projeção para trabalhar. Eu trabalhava na empresa Júnior, tinha ganhado prêmios e já ficar na faculdade, né? Atuar juntamente com eles na empresa Júnior, com um monte de sonhos. E o Senhor falou que ia trazer a gente para o ministério. Só. E eu disse que não, né? Lógico, né? Falava que não. Não havia começado a arder ainda Arder no no Não coração. tinha começado ainda. Ardia outras coisas. E eu não entendia que já era meu chamado. Entendi. Eu lembro quando eu era adolescente, na escola bíblica dominical, quando chovia,
a sala dos pré-adolescentes ficava assim, tinha uns pinguinhos lá, ficava difícil de utilizar e a gente ia para dentro do templo onde tinha a sala das mulheres. E eu amava aqueles ensinamentos para mulheres. Então, quando eu te ouvia, eu ficava muito feliz. Que ia para lá, ouvir tudo. Então, já ardia algumas coisas. O Senhor já colocava pessoas para a gente conversar, para tratar, e eu que não estava entendendo, né? Então, quando o Senhor disse que nós iríamos para o ministério, usou uma pessoa, várias pessoas, eu lembro que uma pessoa até falou como seria e tudo mais. Eu falei, se for, vamos esperar. E um dia, o pastor Clodoaldo estava dormindo, ele trabalhava numa empresa, acho que das 2 às 10, chegou tudo, e o Senhor falou fortemente com ele num sonho, né? E mostrou almas para ele, colocou um amor nele. Ele acordou chorando, homem chorando. É feio, você chora feio? Olha, eu particularmente, eu tô vendo que é chorar bem agora. Eu não era ruim de choro, eu nunca gostei de chorar. Mas hoje eu vejo que Deus, ele fala, você precisa chorar. Eu quero ver as lágrimas. Um coração contrito, um coração quebrantado, não desprezará o Senhor. Exatamente. Isso mesmo. E hoje, graças a Deus, eu tenho a oportunidade de chorar. Muito bem. Mas muito não sei bem. se é bonito, não. Não, olha, eu sei que eu acordei assustada com ele chorando, com esse sonho que Deus tinha dado para ele, de almas, de cuidar de pessoas, né? E achei que ele estava passando mal. Falei, o que está acontecendo, né? Foi bem nítido, então. Foi bem profundo. Entendi. Né? Falei, foi um tá chamado bem coisa. específico mesmo. E ele me contou e tudo mais e passou. Aí, passou um certo tempo, o Senhor colocou para ele, no coração dele, onde teria que ser, falou com ele, falou, Senhor, mas o Senhor que vai falar com aquela mulher braba lá, não vou falar nada para ela, não. Uhum. E o Senhor falou comigo. E um dia ele chegou do trabalho, eu estava lavando uma roupa lá, e fui encontrar com ele no portão. Falei, bem, Deus falou comigo isso, que a gente tem que dar esse pontapé para ele, né? Inicial nesse chamado que ele nos deu, e me deu a cidade. Ele já sabia a cidade, só que ele não tinha me contado. E quando eu falei, ele ficou assim muito emocionado. Tinha alguma conexão aqui ou não? Tipo, Não. Não? Nada. Olha só. Ninguém. Então, foi um destino mesmo, tipo... E a gente não contava para Abraão, ninguém, sai né? da sua parentela que eu te mostrarei. Eu te mostrarei o... Pastor E Clodoaldo, sai da sua terra aí que eu vou te mostrar onde E a tu gente vai. não contava para ninguém, porque, né, as pessoas falam, Sim. estão malucos, esse povo aí não tem nada a ver, né? A ideia. E o Senhor foi confirmando. Então, viemos para cá, começamos a atuar como líderes locais, depois, passou um tempo, fomos pastor auxiliar, né? E depois, acho que de uns 2, 3 anos que a gente estava aqui, né, pastor? Estávamos congregando com o pastor Valdecir, nessa época, e nós tínhamos aberto um trabalho, era uma reunião de oração, tipo uma célula, Sim. na casa da minha mãe, e que foi se achegando pessoas, elas batiam Olha no portão só. e falavam assim, a gente pode orar com vocês? Que benção. Deus Não, foi enviando pode, as né? ovelhas. E começamos assim, aí levamos até o pastor Valdecir na época, que era nosso pastor titular, né? Falei, olha, tá acontecendo isso. E ele super nos incentivou, continua, vamos abrir uma congregação lá. E nós abrimos, acho que o senhor foi lá, né? Sim, foi. Abrimos, não tinha, era bem legal, que daí foi aumentando muito, não cabia mais o Era povo na sala. Era na pousada? Pousada 2. Ah. Não cabia o povo na sala, a gente foi pra área, Deus foi pro quintal, aumentando os lagares. né? Olha Aí só. tinha culto lá no templo, né? Alargando as E tudo fronteiras. mais. E depois disso ali virou uma congregação, construímos lá uma igreja para a honra e glória do Senhor Jesus. Depois viramos congregação da pastora Yasmin. A certo, gente vinha verdade. aqui Que legal. aos domingos, né, com o povo, e foi muito legal, né? E foi assim que começou efetivamente o nosso ministério, né? Entendi. Efetivamente, já fazem 24, se eu não estou Olha enganada. só. Deus confirmando o chamado, o ministério, o local, Forte. dando todas as condições. Pastora, a senhora falou do chamado, a senhora teve essa convicção, essa certeza. E nós sabemos que a senhora tem um chamado, uma missão aqui dentro da cidade, que é relevante também, que é uma profissional da área, que já, se eu não me engano, está atuando já no... 8 anos. São 8 anos já? 8 anos. Fala um Isso. pouco, especifica. Que a senhora trabalha. que a senhora trabalha, né? pode dar detalhes
que a senhora quiser, fique à vontade. Deus sempre me levando para esse lado de famílias, né? Uhum. Glória a Deus. No comecinho, quando nós estávamos aqui, até para vocês entenderem porque eu estou falando isso, Sim. eu fui um dia numa reunião de mulheres e a pastora Eva era coordenadora de mulheres. Isso. E o Senhor já tinha me falado que eu ia trabalhar na coordenadoria. Eu falei, tá bom então. Quando for, né, o Senhor me chama. E eu cheguei um dia, fui direto não lembro nem onde eu estava trabalhando naquela época, mas acho que eu fui direto do trabalho e estava precisando, faltou a pessoa que ajudava a irmã Célia, que era tesoureira na época, e eu entrei na porta da igreja, ela falou assim, senta aqui, você vai ajudar ela. Olha só. Senta aqui, você vai ajudar E ela. agora? E eu fiquei quase 10 anos, acho que, trabalhando com mulheres, na coordenadoria de mulheres da nossa igreja, Que bênção. aqui, né? E amo trabalhar com famílias, com mulheres. Foi Olha só, que maravilha. Nossa, Olha, não. É mãe, esposa, avó, conselheiro. conselheira. E Deus na sua família, eu acredito que você, por ter nascido em berço, está sempre desenvolvendo o papel cristão, né? Sim. Vamos dizer assim. Eu acredito que você também, desde as suas filhas terem nascido, também Sim. estarem ouvindo, né, a palavra de Deus. Sim. Você fala bastante para elas, como é que é? Há muito, né? Muito, o né? tempo todo. Discipular, né? Você não pode perder, também. O tempo todo. Elas chamam o pai de pastor, né? Pastor. Pastor. Mas a gente Legal. divide também, né? O pai, a Sim. mãe, do Com pastoreio, certeza. mas porque já é normal você Sim. falar da palavra do Senhor, conduzir dentro da palavra, né? 2 das minhas filhas congregam conosco, estão no ministério. Uhum. A do meio, o esposo já era de um outro ministério e ela acompanhou ele, né? Mas sempre que pode estar lá com a gente. Professa assim, a mesma fé. Então, Legal. tá ótimo. Uma pergunta. Assim, a senhora já deve ter, desses 24 anos, né, de ministério envolvido, e a senhora deve ter várias experiências com Deus, muitas experiências. Mas sempre tem aquela que marca a vida da gente, uma experiência que é específica mesmo. Pode ser uma experiência de chamado, uma experiência singular, que pode ser externada pela gente. E se a senhora fosse escrever um livro, ele tivesse assim que numa pauta, num capítulo, eu tive essa experiência. Qual seria essa experiência com Deus? Eu tô emocionada, vou tentar falar sem chorar. Não. Fica à vontade. Eu tive muitos porquês, né? Em questão ao meu chamado. Porque quando a pessoa imagina, romantiza, né? Que desde o chamado até a execução e o tempo que pensa que, né? Uhum. Que é tudo rosas. Ai, que Tá. lindo ser pastor, que lindo ser Imagina. pastora. Mas a gente passa por alguns momentos, até para que Deus lapide a gente Sim, mesmo. com certeza. Nosso caráter, né? Sim, A nossa confiança com nele. certeza. Então a gente passa por N situações, Sim. né? Diferenciada do membro, Uhum. né? Que eu acredito que é mais Vem receber, né? água com açúcar para Exato, eles. Com a gente é. o negócio é mais, né? Firme. E eu lembro numa das muitas vezes que eu pedi a Deus confirmação, né? Do meu chamado. Eu estava numa época bem complicada. Falei, mas lembrando Deus, mas o Senhor falou que seria assim, que seria assado, que, né, o Senhor estaria comigo, que eu teria isso, teria aquilo, e duvidando, já achando que era vozes da minha cabeça, né? Que não tinha chamado algum. Esse conflito sempre tem, né? E eu gosto muito de natureza. Amo. Muito, Legal. né? Muito natureza. E eu fui para um lugar, ele é como se fosse uma mata preservada. E eu sentei lá. Fazia isso também como criança, viu? Quando adolescente. De vez em quando escutava um barulho, saia correndo. Mas sentei Legal. lá. E conversando com Deus, com os meus medos, né? As fraquezas da gente, né? E tava um tempo muito carregado, bem nublado. E eu falando com Deus, mas falando, eu tenho que sair daqui, que vai chover, né? Eu tenho que sair daqui. E eu tava lá, né? E falei, Senhor, eu vou fazer uma prova com o Senhor. Mas eu não falava só na mente. Imagina. Falava Pensando. pensando. Falei assim, Sim. eu não vou falar, porque eu não quero que nada interfira para depois eu achar
que foi, sei lá, qualquer outra coisa. Sim. Qualquer tipo de influência. de influência e não foi Deus que falou comigo. Falei assim, se é verdade mesmo, eu não vou mais fazer prova com você, mas se é verdade mesmo esse meu chamado, eu quero sentir a luz do sol. Mas Naquele tava tempo nublado. nublado, muito. Muito. Eu tava com medo até de ficar ali que ia chover, com raios, né? Sim, já sim, lá, sim. sentada lá. E eu falei com Deus, e como sempre, eu chorei. Aí vem aquela calmaria, né? E eu já tinha até parado de orar, já fazia mais de 1 hora que eu tava ali. E veio um ventinho, uma brisa leve e suave. Porque se fosse para dissipar aquelas nuvens, tinha que ser um vendaval, porque elas estavam muito, eram nuvens densas mesmo, escuras. Veio uma brisa suave e eu me interti com um matinho balançando. Olha Ai, que bonitinho, né? E já tinha até esquecido a oração, que eu já estava ali degustando o que eu gosto, que é a natureza, né? Um matinho balançando com aquela brisinha, acredito que o Senhor chamou minha atenção para ver mesmo, né? Que era algo muito simples, muito singelo, não era algo nada estrondoso. E dissipou um pedacinho daquelas nuvens, tá? Dissipou e abriu uma brechinha naquele céu. E o sol veio direto no meu rosto. Meu Deus. E Glória eu a Deus. senti o calor do sol. Esse E eu dia- saí dali chorando não. muito, Eu imagino. muito mesmo. Confirmação. Por conta da confirmação. Porque você se pergunta, né? Quem sou eu, né? Para Deus usar? A gente não é ninguém mesmo. Exatamente. Então, isso faz com que a gente, muitas vezes, duvide daquilo que Deus tem para nós. Então, se você tem aí, Deus tem falado com você, que você é escolhido dele, você tem um chamado, e você tem duvidado por conta da sua condição humana, saiba que você não é nada mesmo, mas Deus, Jesus, ele é tudo em nós. Amém. Amém. Ele é tudo em nós. Exato. Glória a E Deus. ele vai cumprir aquilo que ele prometeu. Exato. Ali você saiu convicta, Convicta. Parei de fazer teste. acabou. Acabou. Foi o sinal perfeito. Foi o... alguém pode escutar e falar assim, ai, só isso? Não. Pra mim foi tudo. Entendeu? O agir de Deus, É ápice. É, pelo simples que seja para uns, para outros, quem viveu, quem pediu, sabe? que é o mar da vida. Sabe? Que é, imagina você ter uma revelação ali Sim. com Deus. Você simplesmente, Deus, que a senhora falou, faça a prova, eu vou fazer prova com o senhor. Experiência, Esse é o né? meu chamado. Única. Ele vai lá e faz. Como que nós não ficaríamos impactados com isso? Porque Não é a mão dele ali. Ele já falou tantas vezes, já fez tantas vezes, mas a gente é falho, né? Sim. Você pede uma coisa e ele atende aos nossos caprichos bobos, né? Só pra provar, tô Mas com às- você. Mas às vezes a gente precisa. Tô com você. Mas a gente precisa Né? disso. Ou Às vezes, lá de assim, cima, para né? ser fortalecido, para ter uma visão mais ampla, entendeu? Sim, é. E o melhor de todos é ter a convicção. A convicção, ela não deixa sombra de dúvidas de mais Sim. nada. De desafios futuros, de Sim. de eventos que talvez que a gente passe por crises. Pastores, Passa. professores, discípulos, né? A vida do crente ainda continua difícil. A gente fala que a porta continua estreita, Continua gente. estreita. O caminho ainda é Apertado, difícil, é apertado, apertado. entendeu? As pessoas A própria Bíblia fala É? que o caminho do mundo é largo. Sim. O caminho de Jesus é estreito. lógico, a porta. Então assim, não é um evangelho sem por mais que tenha graça, ainda é um evangelho Sim. difícil, Jesus falou, né? Mas assim, é gratificante você ter Sim, essa convicção Com de certeza. um chamado, de um propósito. E é gratificante. Eu entendo o que a senhora fala mesmo. Quando passa por algum tipo de experiência, nós Tanto estamos- que quando o calo aperta, fala assim, ó, o senhor que me pôs aqui, ó. Quando a situação fica difícil, socorre aí, é A gente contigo. começa a lembrar, né? Ó, senhor, contigo, eu tô nessa é crise, contigo. nessa prova, nesse deserto. Igual a senhora falou que passou por um deserto, né? Das suas netas. Foi bem difícil. Eram trigêmeas do mesmo sexo? Ou como que era? Do mesmo sexo, É. 3 meninas. Olha só. 3 Nossa. meninas. Aí foi uma experiência da dor. muito É, forte. experiência da foi. dor. Imagino. Porque envolveu toda a família. Toda a família, a gente assim, né, elas estavam em placentas separadas, então a gente sabia o local que estava, Uhum. cada lugar, conversava especificamente, chamava pelo nome, já tinha os nomes, né, preparou, viveu aquele sonho, né, Uhum. então foi difícil. Mas está na glória.
Tá na glória. Tá com Deus. E as princesas? Em breve. Em Então breve eu sou vó de estaremos 4. todos juntos. Eu sou vó de 4. Você é vó de 4. Em breve todos estaremos juntos. Isso Por mesmo. enquanto, né? Porque Porque tem as outras, né? vai vir mais, né? Vai Tem as mais. outras, né? Tem as Tem outras planos pra filhas, né? As outras Lógico, filhas, É né? verdade. Tem as outras filhas. Olha Ainda só. tem a Adriele, que não tem filhinho. Ixi, tem a que acabou de tem casar. tempo, tem chão. Vai vir Baila. um monte, então. E é uma sensação maravilhosa ser vó, né? Imagina. Pastora Eva tá vivenciando essa situação, Tá né? vivenciando. Já tinha os netinhos, chegou agora mais novinha. Olha, eu de casa, eu e xodó. incrível que a Esther é realmente, ela vai, porque a pastora Yasmin, ela vai buscar o almoço, Sim. e a pastora Ela fica com ela, porque eu tô trabalhando, e aí ela começa, tem um jeitinho, a gente fala que a avó dá o McDonald's. Por quê? Porque a pastora Yasmin amamenta, e a neném amamenta na pastora, e a pastora Eva, a gente deixou um nan lá, sabe, uma Uhum. latinha de nan, na hora que vê, cadê a neném? Tá cá. desmaiada Tá de desmaiada, dormir. né? Mas, ué, nossa, como... Que Vovó milagre é deu esse? jeito. A vovó já deu, aí ela fala, a vovó, nossa, a vovó já dá o McDonald's. A E ela vovó deu ama, jeito. cara, se diverte e Que tudo. legal, né, cara? É uma benção. Que A benção. avó, minha mãe também é avó. A bênção, E- né? Sobre os seus filhos, filhos dos filhos. É promessa do Senhor. Sim. Eu quero deixar um louvor. Que Glória a Deus, tem glória a sido o Deus. meu louvor matinal. Amém. Né? Fica à vontade. Só um pedacinho, hein? Te amo, Deus. Tua graça nunca falha. Todos os dias eu estou em tuas mãos. Mesmo quando me levanto, até eu me deitar, eu cantarei a bondade de Deus. Queridos, Deus é bom, Ele é fiel o tempo todo. Não fique pensando assim, que horas eu posso chamar a Deus? Todas as horas, todos os momentos, para qualquer situação. Mesmo que você ache que essa situação seja, Deus vai se incomodar com isso? É muito pequeno, é muito vago, tem outras coisas. Não, Deus se importa com você, viu? Tanto Ele se importa com você, que a palavra do Senhor diz que uma alma vale mais que o mundo inteiro. A sua alma vale mais que o mundo inteiro. E tanto Ele se importa que Ele deu o seu único filho, o melhor que Ele tinha, para morrer por mim e por você, para que você tivesse direito a uma vida abundante, a vida eterna. Então, assim, quando você se levantar, que você naquela correria já estiver preocupado, eu tenho que levar filho na escola, eu tenho que trabalhar, antes de tudo isso, lembre-se que tem um Deus que fez você, te conheceu no ventre da sua mãe e já escreveu uma história linda para você. Só que você tem livre arbítrio e você decide se você vive essa história que ele tem para você ou se você não vive essa história. Então, assim, procure esse louvor, coloque toda manhã. Ele vai te ajudar a vencer as batalhas do dia a dia, sabendo que você tem reforço. Você tem um Deus que está com você todo dia e que você vai passar, sim, por algumas situações que a Bíblia diz que no mundo nós teríamos aflições, mas nós deveríamos ter bom ânimo, porque Ele venceu. E você tem reforço, pode ter certeza que do seu lado tem um gigante que não vence batalhas, que não perde batalhas. E é o nosso Deus. Ele vai te conduzir, Ele vai te dirigir, e se alguma coisa respingar em você, saiba que o mais grosso, o que ia destruir a sua vida, Ele já afastou de você. Amém. Amém? Glória